Olá, está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lília Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais, e hoje vou apresentar o podcast e falar sobre governança global dos oceanos, direitos de pesca sustentável dos povos indígenas e impactos ambientais da mineração em fundos marinhos com o convidado Felipe Kern Moreira. Ele é doutor e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, UNB, com doutorado sanduíche na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, professor de Direito Internacional nos cursos de Relações Internacionais, Comércio Exterior e Direito da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, onde também concluiu seu bacharelado, vice-diretor da Faculdade de Direito da FURG, coordenador adjunto e professor permanente do Programa de Mestrado em Gerenciamento Costeiro e professor colaborador no Programa de Mestrado em Direito e Justiça Social da FURG, além de líder dos grupos de pesquisa do CNPq, Laboratório de Pesquisa em Política e Direito do Mar, LabMar, e formação de ordens normativas no plano internacional. Ele já realizou diversos cursos internacionais e estudou ao redor do mundo, como no Center for Hemispheric Defense Studies, National Defense University, em Washington, no Comitê Jurídico Interamericano na Organização dos Estados Americanos, no Rio de Janeiro, na Academia de Direito Internacional das Nações Unidas, em Haia, e no European University Institute, em Florença, na Itália. Ele tem interesse em pesquisar poder e normas nas relações internacionais, direito internacional, governança global dos oceanos, legitimidade, identidade e relações internacionais e povos indígenas e relações internacionais. Além disso, é um dos diretores do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Tudo bem, Felipe Kern? Tudo bem, Lili, tudo bem. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço a sua participação no 7º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre o tema da governança global dos oceanos, dos direitos de pesca sustentável dos povos indígenas e dos impactos da mineração nos fundos marinhos, gostaria que contasse um pouco para o público do Ao Mar sobre a sua trajetória no direito do mar. Quando surgiu o interesse pelo direito do mar e por que decidiu seguir nessa área? Esta é uma história muito interessante, Lili, porque eu me considero um felizardo, porque quando eu comecei a faculdade de Direito, e foi na Universidade Federal do Rio Grande, a Universidade Federal do Rio Grande, ela é uma universidade que tem por vocação estatutária a ser uma universidade devotada, vamos dizer assim, aos ecossistemas costeiros e oceânicos. Nós temos um dos primeiros cursos de oceanologia muito reputado no mundo inteiro, né? Desde meados da década de 70, e o nosso Instituto de Oceanografia ele é realmente bastante reconhecido também no mundo todo, né? Um dos melhores das Américas. E nesse caso, eu comecei minha faculdade de Direito em 1996. Naquele ano, é o ano da nova LDB, então havia uma reformulação de todos os currículos do direito no país todo. Aqui na FURG, eles fizeram uma experimentação bastante audaciosa, que eles fizeram com que o curso de Direito funcionasse em 6 anos, com disciplinas anuais, e com defesa de TCC em banca, que era algo também inédito naquela época nos cursos. E uma destas disciplinas anuais do curso de Direito era a disciplina de Direito do Mar. Então, eu fui um felizardo que, durante a minha graduação, eu tive 1 ano de Direito do Mar. Obviamente, você deve imaginar, né? A maioria dos meus colegas não gostava da disciplina, achavam aquilo muito distante dos interesses deles. Mas era um currículo, naquela época, muito audacioso, naquele ambiente meados dos anos 90, que era um ambiente de internacionalização do Brasil. Então, nós tínhamos assim direito comunitário da integração, direito internacional econômico, direito internacional público, tudo anual, né? Inclusive, eu tinha também uma disciplina de direito pesqueiro e portuário. Então, esta minha professora de Direito do Mar, que se chama Regina Cesser Viana, ela fez o doutorado na Argentina em Direito do Mar, foi uma das primeiras doutoras em Direito do Mar do Brasil, tem até um livrinho, assim, modesto. Naquela época, a literatura que nós tínhamos
era do Aderbal Meira Matos, que era um livro também de 96, né? Então, a Convemar, a recente tinha entrado em vigor, né? Então, era muito no início, né? Eu tenho até hoje uma cópia do O Novo Direito do Aderbal Meira Matos, que era o livro que eu tinha para estudar. Então, esse foi meu primeiro contato. Nesta disciplina, eu acabei me tornando, naturalmente, monitor bolsista, monitor voluntário. E quando eu fui para o mestrado, foi muito interessante, porque no mestrado eu encontrei um colega de mestrado na Universidade de Brasília, é hoje um destaque no direito internacional no país, que é o Jorge Rodrigo Bandeira Galindo. E ele estava fazendo doutorado em direito do mar, né? Na noção, segundo a escola crítica estadunidense, uma crítica à semântica do princípio do patrimônio comum da humanidade. E então eu encontrei ali um colega, a gente conversava muito sobre direito do mar, né? Ele falou, pô, mas de onde é que saiu esse cara lá da FURG, né? Sabe bastante de direito do mar. Eu falei, cara, eu passei um ano estudando direito do mar, né? Toda semana, e nós conversávamos muito sobre direito do mar. Então, nessa época, inclusive, um dos meus primeiros artigos como mestrando foi um artigo publicado numa coletânea da Juruá, realizada pelo um grupo de pesquisadores da UFSC, na época, e foi sobre, vamos dizer, a construção histórica do direito do mar, mas em torno de vários elementos que eu acho interessantíssimos de se conversar sobre a construção do regime do direito do mar. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas então eu continuei, vamos dizer assim, no mestrado. Obviamente, um dos meus trabalhos de mestrado foi um trabalho sobre regime dos oceanos, porque eu achava que o direito do mar ele é muito rico se a gente olha ele na perspectiva da história e da política internacional. Particularmente, assim, essa noção, por exemplo, do Grupo São Domingo, eu achava isso muito interessante, né? Que era todo um consenso criado a partir dali daquele eixo Argentina e Chile, né? E também de países andinos, para uma extensão de mar territorial até 200 milhas, né? Então, isso é que acaba também levando, isso foi um consenso latino-americano e que foi levado também a um consenso, foi buscado um consenso na África. Então, foi uma das primeiras vezes que se registra na história de um concerto de Global Sul, como estratégia de política externa, tipo, porque o finalzinho da Convemar, em 82, ele estava sendo negociado todo ele sobre a Guerra Fria, né? Então aquele movimento dos países não alinhados, o início da década de 80, então tem muito a ver com vamos dizer assim, um enfraquecimento do hegemon naquela época, né? Porque teve a invasão da embaixada iraniana em 1979, 79 também foi o segundo choque do petróleo. Então, isso permitiu que uma maior margem de negociação para os países do Global Sul. E essa estratégia a gente vai ver depois na política externa do Lula, por exemplo, ele vai utilizar, ele vai começar a buscar apoio, abrindo embaixadas na África, né, para justamente buscar o apoio para o assento brasileiro no Conselho de Segurança. Então, a gente vê que esses conceitos de concertação latino-americana e africana, a gente vê essas sementes lá naquela, foi mais ou menos natural, não foi algo muito pensado, foi algo natural, mas que começa com grupos de países latino-americanos, vai expandindo, o Brasil entrou até num segundo momento. Então, tudo isso eu coloquei nesse artigo lá em 2003. Então, uma época que ninguém falava sobre isso no Brasil, né? Sobre, sim, tinha os textos do Aderbal, e pouquíssima gente falava sobre política, a história do regime do direito do mar, né? Então, mais tarde, morei 9 anos em Boa Vista, Roraima, e lá me chamou a atenção um outro fator. Eu estava estudando para o doutorado e entrei muito fundo nas teses sobre legitimidade de um jurista norte-americano chamado Thomas Frank.
E eu estava na época, enfim, estava na época estudando muito o Thomas Frank, os livros dele, e aí eu acho um laudo que o Thomas Frank tinha participado de, de decisão das fronteiras marítimas entre Guiana e Suriname. E eu achei aquilo muito interessante. Acabei achando alguns artigos e fiz, então, naquela época, já não doutorando, eu fiz um primeiro estudo sobre esse laudo, que acabei depois amadurecendo ele e levando, inclusive, para uma segunda participação no IBDMAR. Tá? Então, assim, eu estou respondendo a tua pergunta nesse contexto assim, que começou na graduação, mas eu levei isso para o mestrado, eu levei isso para o doutorado, sempre esteve presente o direito do mar na minha vida acadêmica, de uma forma ou de outra. Eu acabei orientando trabalhos, inclusive orientei uma dissertação de mestrado sobre esse contencioso Guiana-Suriname. Tá? E foi... eu dava aula com tanta paixão. Lá em Roraima, que não tem saída para o mar, eu dava, que é como aí em Minas Gerais, né? Eu falo muito isso com o André, eu dava aula com tanta paixão quando chegava aquela aula de direito internacional, de domínio público internacional, espaços internacionais comuns, era tão apaixonante que os alunos queriam fazer TCC em direito do mar. E eu perguntava, o que você quer fazer em TCC em direito do mar, né? Então, hoje, voltando para a FURG, eu estou aqui há 5 anos, retornei à FURG, concursado, fiz concurso para cá, retornei para a FURG, e me realizei, porque hoje eu sou um felizardo, um dos poucos felizardos do Brasil, que é professor de Direito do Mar. Aqui na FURG nós temos uma disciplina de Direito do Mar, e mais do que a alegria de lecionar para juristas, para o pessoal do direito, normalmente na minha disciplina vem muita gente da oceanologia, vem o pessoal da geografia, vem o pessoal da contabilidade. Assim, o interesse é muito presente. Tá? Acabou que para os estudantes de relações internacionais, eu tive que fazer um tópicos especiais denominado Governança Global dos Oceanos, porque eles queriam também ter direito do mar, mas aí eu faço um direito do mar muito mais politizado, historiografado. Então, aqui no mestrado também, em gerenciamento costeiro, eu também desenvolvi uma disciplina com esse nome, Governança Global dos Oceanos, que tem funcionado bastante bem. Essa foi minha relação, então, com o direito do mar. Ela remonta ali, sei lá, 98, 99. Nossa, é realmente uma história incrível. Acho que ter direito do mar na graduação é o sonho de muitos pesquisadores atuais. E ter tido isso ainda nos anos 90 é simplesmente magnífico. E eu acho que é um privilégio, então, você ser professor de direito do mar e ainda ter essa disciplina na FURG até hoje e tantos alunos se interessarem. Realmente muito interessante. Nesse sentido, uma pergunta que já virou regra aqui também no Almar é a perspectiva pessoal sobre o direito do mar, né? Muitas pessoas têm uma relação afetiva, uma experiência acadêmica ou cultural diferente com o direito do mar. Eu acho que você já explicou bastante na sua resposta, na sua primeira resposta, mas para você, o que seria o direito do mar? Sabe, escutando as respostas dos meus colegas, eu sempre pensava assim, cada um deu uma resposta super bacana, super brilhante, assim, que são as perspectivas individuais. E eu pensava sobre as respostas dos meus colegas, né? A Luciana, a Karina, o Subtil, o Thiago, enfim, todos aí que deram entrevista. Eu acho que a minha resposta ela é natural, assim, eu tendo a pensar que talvez seja algo que a gente possa falar também um pouco depois. Eu entendo que uma das perspectivas possíveis de se responder isso é aquela perspectiva do regime jurídico do oceano, que é uma perspectiva daquele regime da CONVEMAR, que diz respeito também a um Tribunal Internacional do Direito do Mar, a jurisprudência, tá? E também uma autoridade internacional dos fundos marinhos, vamos dizer assim. Esses seriam, vamos dizer, uma síntese do direito do mar. É aquele direito do mar da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Mas eu prefiro pensar direito do mar em termos mais amplos, em termos de interfaces mais amplas.
Eu entendo que o direito do mar ele também reúne o direito, os direitos dos mares, né? Os mares regionais, tais como o mar Mediterrâneo, que tem um regime próprio, o mar Ártico, o mar Antártico, o mar Caribenho. Cada um deles tem as suas especificidades que precisam ser levadas em conta. Além disso, temos diversos outros regimes que possuem interfaces com o direito do mar, que são os regimes de pesca, os regimes de mudanças climáticas. Então, eu entendo que o direito do mar é aquele direito que se refere àqueles comandos obrigatórios referentes aos espaços do oceano e dos mares regionais, como um todo, nas suas múltiplas interfaces, tá? Nas suas múltiplas dimensões. Uma outra dimensão que eu poderia mencionar aqui é a própria dimensão dos planejamentos espaciais marinhos dos estados costeiros, que isso pode se denominar gerenciamento costeiro de um estado, que obviamente tem interferência nos oceanos, tá? Ou seja, quando a gente fala, onde é que nós sentimos o problema do lixo no mar? Nós sentimos esse problema particularmente nas regiões costeiras. Então, todos esses regramentos específicos de estados costeiros, ele também é um direito do mar. Tá? Ele também é um direito que eu aprendi com o professor Günther Teubner, em particular, que nós temos que observar as normas no sistema e aquelas normas que estão fora do sistema. Tá? Aquelas normas que estão fora do sistema são as normas costumeiras, são as normas dos atos unilaterais de Estado e que conformam aquilo que nós chamamos classicamente de direito do mar. É por isso, por exemplo, que nós entendemos que foi um divisor de águas o laudo sobre o Mar do Sul da China. Ele possui toda uma nova forma de se pensar o direito do mar. Né? Se pensar, não existe um direito do mar, que é daqueles árbitros do laudo, né? Que são árbitros acostumados com essa visão clássica, embora sejam pessoas bem abertas a visões múltiplas, né? Como o próprio Rüdiger Wolfram. Mas o direito do mar, ele é todo o direito referente, todo aquele comando obrigatório, toda a soft law referente aos espaços do oceano e dos mares regionais em suas múltiplas interfaces. Esta seria talvez uma definição, ainda que um pouco intuitiva, aqui falando contigo sobre direito do mar, na minha visão. Interessante perspectiva. Obrigada por compartilhar com o público do Almar. Vamos começar a conversar, então, sobre a governança global dos oceanos. Inevitavelmente, a primeira pergunta é: o que é a governança global dos oceanos? Esta é uma pergunta bem interessante, né? Porque eu tendo a pensar justamente, como eu já mencionei na outra pergunta, embora eu tenha me formado em ciências jurídicas, eu procurei um programa de relações internacionais para fazer a minha pós-graduação, porque eu realmente entendia que para a gente bem entender o direito, nós temos que entender de uma forma, principalmente o internacional, a gente tem que entender bem a política internacional e a história das relações internacionais e tantos outros fatores que aí estão também. E isto talvez tenha já sido uma influência a esse pensamento de tentar se pensar de uma forma mais, vamos dizer assim, sistêmica. Tá? Com o tempo, o fato de no doutoramento eu ter tido a oportunidade de estudar com este, que é um sociólogo destacado do mundo jurídico, que é o professor Günther Teubner, na Universidade de Frankfurt, ele me colocou também em contato com com as teorias dos sistemas de Niklas Luhmann, que também me reforçaram esse tipo de pensamento, né? Nós poderíamos também pensar no sentido das teorias funcionalistas que entendem que numa dada sociedade, dentro de uma dada sociedade, você tem um fenômeno político, que é aquele fenômeno das prevalências de poder,
e dentro dessas prevalências de poder você tem ainda dentro disso um subsistema que é o sistema jurídico, que são em todo aquele conjunto de prevalências de comandos que são mais obrigatórios do que outros ou que geram mais comportamentos de atores do que outros, nós temos aí esse que seria o sistema jurídico. Essa é uma faceta funcionalista, bastante, vamos dizer, até restritiva, assim, ela é uma simplificação. Eu utilizo isso muitas vezes em aula, esse tipo de explicação, também para que os estudantes entendam que existe um sistema internacional, dentro desse sistema internacional existe uma prevalência de poder, e dentro dessa prevalência de poder existe o direito internacional. Ou seja, o direito internacional não é, vamos dizer assim, uma positivação da moral, ou talvez uma visão mais poética, que seria, não, isso é uma dimensão multilateral, onde todos deram as suas opiniões. Não, não é. Nós temos que entender esse pensamento, vamos dizer, sistêmico, né? Isso é que me levou sobremaneira a esta aproximação de entender o direito internacional como governança global dos oceanos. Obviamente, eu devo dizer aqui que atualmente no nosso debate nacional é muito interessante, sem querer entrar opinar onde não é a minha especialidade, né? Mas no início do governo Bolsonaro surgiu, e isso é muito interessante falar em sala de aula, toda uma acepção sobre o globalismo, né? O que é o globalismo, que é uma acepção que povoou aí parte do nosso pensamento em política externa, desde com Araújo, né? Com Ernesto Araújo, que seria o globalismo seria uma tentativa de dominar o mundo e etc. Isso é muito interessante porque há quem pense assim. Há quem pense, inclusive, que governança global diz respeito ao pensamento liberal, alguns pensam. Outros pensam que diz respeito a uma tentativa de controle das relações internacionais. Eu acho que essas visões elas estão quase todas bastante equivocadas, tá? E então, assim, o que seria a governança global dos oceanos em termos de definição? E essa definição eu busquei ela nos últimos 4 anos e pela dificuldade de encontrar definições para isso, de governança global a gente tem um monte de coisa escrita, né? Mas de governança global dos oceanos, a título de conceito, eu acabei chegando a um conceito no ano passado, num artigo que eu escrevi, que foi publicado no Ocean Yearbook, que é publicado pela Brill. Num desses meus estudos sobre pesca sustentável de povos indígenas, em algum momento eu tento explicar isso, né? O que é a governança global dos oceanos. Então, eu defino a governança global dos oceanos como um conjunto heterogêneo de ordens político-normativas, tá? Que atuam no ambiente internacional, regional e transnacional, e que abarca atores simétricos, tais como estados, organizações internacionais e agências multilaterais, mas também atores assimétricos, que são corporações, organizações não governamentais, organizações sociais e indivíduos. E todos esse conjunto heterogêneo, ele orbita em torno de uma área tema, né, relacionada aos oceanos, ou como alguns gostam de falar, como eu falei até então, oceano, né, relacionada ao oceano e aos mares regionais. E eu até prefiro dizer relativa aos ecossistemas oceânicos e dos mares regionais, né? Com todos os recursos vivos e não vivos que eles encapsulam. Esta é, para mim, uma definição de governança global dos oceanos. Muito bom. E dentro dessa perspectiva de atores assimétricos, acho que a gente pode começar a falar sobre os povos indígenas, né? Que também tem muito a ver com todo esse regramento dos ecossistemas oceânicos, principalmente no que tange à pesca, e muitas vezes as pessoas simplesmente esquecem desses atores que também são muito importantes nessa construção. No que tange os direitos de pesca dos povos indígenas, muito se fala, por exemplo, na pesca sustentável, que eu acredito que também seja um tema muito pertinente à governança global dos oceanos.
E aí, eu também preciso perguntar o que seria, né, essa pesca sustentável, como ela se dá à luz dessa perspectiva mais panorâmica da governança global dos oceanos? É interessante, eu começaria respondendo essa pergunta, falando que essa dimensão, então, global, ela tende a nos enganar, essa palavra, né? Quando a gente fala global, nós estamos tentando dizer que engloba todos os atores simétricos, assimétricos, recursos vivos e não vivos, né? Não quer dizer que seja algo internacional ou simplesmente multilateral. A segunda parte disto, eu gosto de contar a história de como eu cheguei a isto, né? Eu cheguei à pesca sustentável de povos indígenas. Até porque um elemento fundamental para essa tua resposta mas no Brasil nós temos pesca indígena costeira? E a resposta é não, porque eu fiz também todo esse levantamento há uns 2 anos atrás, um trabalho científico que eu desenvolvi para o Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro, porque eu estava pensando também, tá, mas e o Brasil nessa história da governança global dos oceanos e pesca sustentável de povos indígenas? Eu consultei amigos, consultei os periódicos e nós temos assim, o que nós temos de produção ou de registros atuais de povos indígenas muito mais diz respeito à pesca dentro de rios, né, bacias e rios dentro do território nacional, do que pesca costeira. É possível encontrar alguma pouquíssima coisa lá na foz do Rio Amazonas, alguma pesca costeira, né, no Pará, mas isso é quase inexistente em termos brasileiros. Mas como é que eu cheguei nisso então, já que no Brasil isso não existe, né? Na realidade, eu estava submetendo uma bolsa internacional Humboldt e contactei o Rüdiger Wolfram para me receber. E lá o Rüdiger Wolfram me aceitou, né? E eu fiquei encantado. E o meu tema, que eu achava que fosse uma coisa nova, sensacional, era assim, direito no mar e pesca, essas interfaces. E ele me respondeu, Felipe, olha, já tem muita gente trabalhando isso, né? Porque ele tem uma outra observação. Ele falou, mas eu estou vendo aqui no teu currículo que você passou 9 anos na Amazônia e que você publicou sobre povos indígenas. Quem sabe você não inclui os povos indígenas nisto? E para mim aquilo era absolutamente novo, né? Eu guardo com muito carinho essa comunicação do professor Wolfram e eu brinco com os meus amigos mais íntimos que eu vou enquadrar essa recepção que ele me deu para Humboldt e botar na parede, né? Porque assim foi uma intuição dele, né? Que eu não imaginava que que um dia eu fosse estudar isso. Então eu acabei juntando 2 paixões, que foi o direito do mar, que eu já narrei aqui, e o direito dos povos indígenas, que eu acabei me dedicando a eles, porque eu ingressei no corpo docente da Universidade Federal de Roraima em 2006. E aí eu passo ainda quase 2 anos na Alemanha. Quando volto, eu penso, tá, o que eu vou falar para esses caras aqui em Roraima, né? Já que eu estudei assim Hans Kelsen, Niklas Luhmann, Günter Teubner, eu vinha de uma escola muito mais clássica do direito internacional, tinha feito a academia da Haia, tinha estudado no European University Institute em Florença, enfim, o que eu vou falar para esses caras aqui? E aí eu comecei a me dar conta que havia um gap na produção do direito internacional dos povos indígenas, que eu acho que até hoje assim não é também uma área muito explorada. E ali eu comecei a apresentar trabalhos, foram super bem recepcionados, etc. Então, quando ele me falou isso, eu passei 2 anos só coletando material. Foi o primeiro trabalho que eu levei ao IBDMAR, eu ainda acho que foi um trabalho muito inicial, aquele primeiro trabalho que eu apresentei em Salvador, no IBDMAR. Então, eu comecei a pesquisar aos poucos esse tema. E comecei aos poucos a encontrar muito material interessante, porque a condição do indígena, eu acho que isso é importante para a resposta aqui, para não entrar nos meandros talvez tão específicos, mas o indígena, quem é o índio, né? Quem é o índio? O índio, na realidade, se a gente for no pensamento antropológico brasileiro de Eduardo Viveiros de Castro, o índio é aquele que nós não queremos ser. O índio é o da floresta, o índio é o da periferia. O índio é a grande metáfora dos povos que vivem na periferia, né? O índio é o primitivo, o índio é o que não tem direito a ter um iPad.
o índio é aquele que não sabe escrever, o índio é o que não sabe falar, o índio é o que não sabe se vestir. Né? Então os povos indígenas, eles são uma grande metáfora daqueles que estão na periferia do sistema internacional. No Brasil, no Canadá, na Índia, nas Maldivas, né, nas ilhas do Pacífico. Então, como é que a gente comecei a ver e consultando, olha só que interessante, tem muito a ver com o que nós estamos falando, consultando, por exemplo, toda a jurisprudência do ANCLOS e consultando toda a jurisprudência do Tribunal Internacional por Direito do Mar, não há referência alguma a povos indígenas, natural. Por quê? Isso é interessante, porque a pesca que eles se importam lá é aquela pesca em larga escala, comercial. E isso revela muito sobre esse direito que eu falava stricto sensu, que é o direito do regime jurídico do mar. Né? Então, onde é que a gente vê esses temas dos povos indígenas? Eu comecei a analisar o laudo do Mar do Sul da China. 5 vezes os povos indígenas constava esse indexador, povos indígenas. Eu falei, olha, comecei a achar. Porque o trabalho de pesquisador, você sabe, é um trabalho quase como de investigador, né? Você vai procurando pistas, né? E por quê? Porque a concepção ou a existência de povos nativos, ou povos aborígenes, ou povos indígenas, foi decisiva para a definição de ilhas ou definição do regime, o regime dos arquipélagos relativos ao Mar do Sul da China. Né? Ou seja, aquelas ilhas que possuíam povos autóctones ou povos aborígenes, povos indígenas, eram ilhas que mostravam que tinham uma autonomia econômica. Então, isso, a gente sabe que esse conceito, então, de uma autonomia de uma ilha, ele foi fundamental depois para uma definição ainda em expansão da Creeping Jurisdiction, né? A Creep Jurisdiction, que é uma noção adotada, inclusive, para o regime das nossas ilhas e nossos arquipélagos aqui no Brasil. Né? Ou seja, o Brasil tinha que mostrar que aquele conjunto de ilhas funcionava de alguma maneira, então coloca lá uma estação meteorológica. Então começa a ver por aí, né, que os povos indígenas, eles realmente eles fazem uma diferença. Alguém pode dizer, não, mas é só muito inicial. Mas daí eu desenvolvi uma série de raciocínios, e aqui muito assim, de uma forma muito sintética, eu diria, conversando com o Subtil. O Subtil falou assim, eu já tinha colocado nos meus estudos, mas eu aprofundei na conversa com ele, sobre o regime de caça das baleias, né, que começa no Ártico, que o regime ele existia de proibição, mas havia a exceção aos povos indígenas. Né? Então a gente vê, só que alguns povos indígenas caçam as baleias também, vamos dizer assim, quase em larga escala. Eles possuem navios baleeiros também, né? No caso, principalmente na perspectiva canadense. É muito interessante a história do regime da pesca da baleia, que surge nos Estados Unidos, como ele surge, tudo isso eu pesquisei e coloquei em artigos, né? E é interessante que isso tem um desenvolvimento, então, gradual, né? Na realidade, o regime de mudanças climáticas já foram mais de um caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são casos onde povos indígenas tentam processar, responsabilizar estados emissores, no caso Estados Unidos e Canadá, porque as emissões estão influenciando no derretimento das calotas polares e isso influencia na segurança alimentar deles. Obviamente, isso não tem emplacado enquanto argumento jurídico, mas isso chama a atenção para essa interface entre povos indígenas e relações internacionais ou direito do mar. Né? Para encerrar essa questão, como chego, como eu fui, né, ao direito dos povos, direito de pesca sustentável, de pesca e caça sustentável de povos indígenas no âmbito da governança global dos oceanos,
Eu diria que é interessante que mesmo agora nas negociações BBNJ, os povos indígenas do Pacífico eles têm feito um barulho danado. Eu, como cientista, eu me preocupo, eu me pergunto por que a voz desses povos indígenas é tão ouvida. Tá? Eles realmente, por alguma construção, os povos indígenas, nós temos que lembrar que eles existiam antes do sistema westphaliano e certamente eles vão sobreviver para o próximo sistema que vai vir aí, que vai ser um sistema mais complexo que o sistema westphaliano, né? Ou seja, eles resistiram apesar do sistema westphaliano, né? E que quase tentou, não tentou como uma personalidade agente, mas que dizimou inúmeros povos indígenas, né? Então, por exemplo, o conhecimento tradicional dos povos indígenas, cada vez ele é mais mencionado nos acordos sobre mudanças climáticas, com muita subvenção econômica para isso, ou seja, como eles observam, né? Como os povos Inuit, por exemplo, observam as mudanças climáticas no Ártico, né? O próprio Conselho Ártico, ele acabou tendo uma expansão para a inclusão de diversos povos indígenas, as mais diversas comunidades indígenas, né? É um tipo societário assimétrico, como eu havia falado, que tem uma influência decisiva no sistema, né? E por que não dizer também algumas das reivindicações que se teve a mineração de inclusive uma empresa canadense no Pacífico, mineração de fundos marinhos, veio de povos indígenas. Então, assim, essas interfaces, elas estão aí e eu me preocupo com elas. Certo. E nessa perspectiva, quando você fala da pesca sustentável, você está querendo dizer um aspecto mais de subsistência ligado ao conhecimento originário dos povos indígenas ou realmente à luz da ideia, né, da teoria de desenvolvimento sustentável? Seria, então, uma pesca realizada pelos povos indígenas, mas que de certa forma, ela se adapta a essa teoria aí, que é até de certa forma hegemônica, né? A teoria do desenvolvimento sustentável, assim, ao longo dos anos vem sendo aplicada com as convenções internacionais em matéria de direito ambiental e meio ambiente no geral. Em qual sentido, né, essa pesca é sustentável? Essa tua pergunta aí, ela é interessantíssima, até porque aqui eu posso criar um link para justamente o que eu ia dizer. Eu estava pesquisando esse tema praticamente isolado no Brasil e pensando, o que eu estou fazendo estudando isso, né? Quem é que vai me dar atenção, né? Até que num desses eventos internacionais que eu fui, num Encogerco, eu conheci uma pesquisadora canadense chamada Lucia Fanning, e ela escutou lá a minha palestra que eu dei no evento, e ela falou, puxa, Felipe, eu achei isso aqui isso aqui está no topo da agenda dos interesses canadenses. Tu tem interesse em vir pesquisar conosco e dar umas aulas na Dalhousie University? Eu falei, pô, claro, né? Eu tô me sentindo isolado, é como se alguém dissesse, pô, o que esse cara tá falando faz sentido. E de fato isso acabou me levando a um programa de seleção de pesquisadores internacionais, acabou me levando a 4 meses como um International Visitor Fellow da Dalhousie University. E eu descobri lá que foi até reeleito primeiro-ministro, que é o Justin Trudeau. O Justin Trudeau, ele tem assim, ele tem colocações, né? Ele tem colocações bastante corajosas, assim como os povos indígenas, eles são a prioridade da minha agenda de governo. Isso é uma coisa que você nunca escutou no Brasil. Nunca escutou de nenhum presidente da República no Brasil. Então, assim, ele entende a força que isso tem. Mas aí começa a minha resposta à tua pergunta. Quando eu levei esse título de pesquisa, A Pesca Sustentável de Povos Indígenas, os direitos de pesca sustentável, eles diziam para mim, Felipe, tu vai ter que mudar isso aí, porque aqui nós não entendemos que aqui os povos indígenas, como eu acabei de dizer, né, eles participam de um sistema também pouco conhecido aqui no Brasil, que é um sistema de allocations, né, que eles fazem alocações de espaços marinhos entre empresas
e povos indígenas também. É um sistema também bastante comum naquele contexto antártico, para garantir a subsistência de povos indígenas. Só que eles não pescam para a subsistência. Eles pescam, eles são donos de companhias pesqueiras, têm barcos, ou seja, essa concepção de povos indígenas que nós estávamos falando aqui, né? E sabe então que isso tem que ser bem entendido, mas como um título ou como um indexador das minhas pesquisas, eu até passei a dar menor importância a esse indexador sustentável. Eu prefiro hoje pensar assim, os direitos de pesca dos povos indígenas, né? Pensar mais amplamente, porque quando você fala assim, direitos de pesca sustentável, você pode cair, na perspectiva dos povos indígenas, você pode cair assim que o povo indígena ele tem direito àquela pesca artesanal, onde eles caçam uma baleia, toda a família come. É isso que vocês podem, vocês não têm direito a entrar na economia. Por que vocês não teriam direito a entrar na economia? Né? Então, assim, é um problema muito interessante de... por que eles não podem entrar na captura de lagosta, de caranguejo, na caça de baleias, respeitando, obviamente, as moratórias, né, as moratórias de pesca de baleia. Mas isso é uma pergunta bem interessante que você coloca, porque eu colocaria dessas duas... Assim, o Canadá aí é um país quase que muito próprio para isso. Eles têm todo um histórico, de novo, política e história, né, de participação, de uma autonomia de povos indígenas e de participação bastante considerável na economia de pesca. Tá? Claro que, por outro lado, a gente teria que pesar nesta balança analítica aí, que, como eu falei, diversas outras, as áreas marinhas protegidas, ou a questão de mineração em fundos marinhos, como eu mencionei aqui, ou a questão do conhecimento tradicional e direitos humanos, como eu também mencionei aqui, que são vieses analíticos da análise da participação de povos indígenas em direitos de pesca, a gente vê aí que a voz dos povos indígenas ela é uma voz prevalente na questão da sustentabilidade dos oceanos. Isso sem dúvida. Mas isto por causa, sem querer aqui ser exageradamente generalista, mas porque os povos indígenas tendem a ter uma cosmovisão de uma maior união ou indissociabilidade entre o fenômeno humano e o fenômeno do meio ambiente, né? Inclusive, se a gente aprofundar um pouco isso, os povos indígenas, inclusive, alguns deles tendem a pensar que não é só os antropomorfos que são os humanos, né? Não são só os índios antropomorfos, são humanos, né? Que a baleia tem uma humanidade, né? Aqui no Brasil isso é toda uma escola analítica disso, que é conhecida como perspectivismo ameríndio, no qual eu também ingressei bastante nas minhas pesquisas de povos indígenas, onde se debate esse conceito de agência, né? Agência o animal ele tem uma agência, então ele também é humano, mas porque eles têm uma perspectiva diferente de humanidade. E isso nos leva também a outras perspectivas dos próprios direitos humanos, que começam a surgir no mundo também, que são os direitos humanos dos animais. Quer dizer, pô, mas um animal não é humano, como é que pode isso? Não, mas é que a cosmologia antropomorfa, essa que vem de Pufendorf, que vem do eurocentrismo, né? Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é uma tradição judaica cristã, não é a mesma cosmologia dos povos indígenas. Então eles entendem o homem, o conceito de humanidade enquanto agência, de uma forma diferente, né? Então não é estranho que estas vozes, vamos dizer assim, de entendimento, e aí você vai encontrar as mais diversas vozes, mais diversas teorias e visões, elas vêm normalmente mais ligadas àquilo que nós, pesquisadores das universidades de matriz europeia, entendemos como sustentável ou sustentabilidade, né? Eles entendem isso como de outra forma, mas a tradução deles para o ecossistema equilibrado, né? Enfim, então talvez não seja a pergunta, talvez até que tu esperasse, a resposta que tu esperasse,
mas é a resposta verdadeira, a resposta que eu posso dar a partir de tudo aquilo que eu li, que eu vi, que eu entrevistei e que eu tenho observado no mundo. Excelente. Então, na verdade, não é nenhum nem outro, né? Não é nem aquela perspectiva de subsistência que as pessoas têm, quase como uma visão que eu chamo assim, uma visão bacural, né? De povos indígenas ou de grupos vulnerabilizados, e nem também a perspectiva que a gente fica batendo na tecla, né? De sustentabilidade, que na prática está sempre muito aliada, muito mais ao âmbito econômico do que ao ambiental e social, que, pelo que você disse, se aproxima muito, né? Dos povos indígenas. Eles têm realmente uma perspectiva muito, assim, que eu acho que até a comunidade internacional devia se inspirar, preocupar mais com o meio ambiente em si, com a biodiversidade em si, do que só com os impactos dos danos ao meio ambiente para os humanos, né? Então é muito interessante perceber a atuação desses povos indígenas aí nessas causas envolvendo o direito marítimo, o direito do mar. E nesse sentido, você comentou sobre a mineração nos fundos marinhos. E isso também entra nessa conversa, porque nós temos muitos casos, né? Por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos os casos que envolvem mineração em povos indígenas. E mesmo considerando, como você disse, né, não tem aquela pesca costeira no Brasil pelos povos indígenas, mas se você considerar uma visão integrada, tudo que você fizer ali, mesmo nos rios ou em alguma região que não está tão próxima do oceano, vai acabar se integrando, né? Porque é uma perspectiva integrada de meio ambiente. E aí, nesse sentido, como que a mineração, né, no meio marinho, ela vai impactar esses povos indígenas? Ela vai impactar a pesca e as atividades, ao mesmo tempo vai impactar a vida e a convivência e, ao mesmo tempo, vai afetar os direitos mesmo, né? A gente estava falando de direitos humanos. Os direitos humanos mesmo relacionados à comida, à própria existência. Qual, então, é essa relação? Resumindo, né, que eu me estendi muito, qual, então, é essa relação da mineração, principalmente no que tange o meio marinho, e os povos indígenas, e os direitos deles? Esta questão da mineração em fundos marinhos é uma preocupação minha também, como eu falei lá do meu início no direito do mar. Eu me interessei muito ali, mais ou menos naquele ano, eu acho que foi em 2012, eu me interessei bastante por também um tema que eu não via tanta pesquisa sobre isso, que foi sobre o Acordo de 94, que estipulou vamos dizer, mudou, e no meu entendimento, ele alterou o espírito inicial do patrimônio comum da humanidade e foi um retrocesso no que nós entendíamos. Por exemplo, aqui o clássico, todos nós sabemos, é uma previsibilidade de transferência de tecnologia, né, entre os países que iriam minerar, né, e toda uma mudança que foi quase uma mudança, uma demanda de uma agenda econômica. Eu até diria o seguinte, Lili, eu penso assim, a Convemar ela foi muito ambiciosa e quando para os países hegemônicos ela foi ambiciosa. Ela foi a delimitação de 12 milhas marítimas de mar territorial, por exemplo, encontrou oposição dos Estados Unidos, que até hoje não ratificou a ANCLOS. Então a gente pensa, é extraordinário que a gente tenha um regime internacional amplo sem o apoio dos Estados Unidos. Alguns podem, não, mas não é bem assim sem o apoio. Obviamente, né, tem estudos sobre isso, é um tema que eu me interesso também, que o próprio Barack Obama, quando houve o laudo do Mar do Sul da China, ele falou, nós americanos não temos uma estatura para cobrar nada dos chineses, já que nós também não estamos dentro de um sistema de normas anuídas. Nós não estamos na Convemar, né? Mas não são poucos países, mas eu destacaria aqui o inicinho do Canadá também foi muito controverso, né? Mas não contou com o apoio desses estados, e particularmente dos Estados Unidos. Isso é extraordinário, considerando que o ano ali foi 1982, né? Na década de transição para o período da globalização. Então, não é de se estranhar que esses estados eles tenham empreendido inúmeros esforços diplomáticos para a transformação do regime de dentro do regime. Então eles pensam, já que a gente não conseguiu delimitar o frame do regime, nós vamos mudar o regime de dentro. E isso foi o Agreement de 1994. Então eu publiquei isso numa dos encontros da CBDI. Eu achei um trabalho legal, foi um trabalho tão bem recebido que o próprio Aderbal Meira Matos
citou esse meu trabalho mais de uma vez nos trabalhos dele, inclusive no artigo que ele publicou no livro da FUNAG. Aí, num desses livros que eles publicaram sobre o regime dos oceanos, ele cita lá o meu trabalho justamente porque eu fui um dos poucos que utilizei a palavra retrocesso para falar do Acordo de 94. Tá? Então, nessa questão da transferência de tecnologia, a início não se tinha uma dúvida se a empresa ela atuaria com um maquinário pessoal ou se seria justamente esse sistema quase, por falta de uma melhor explicação aqui nesse tempo que a gente tem, de um sistema licitatório internacional, né, de contratação de empresas a partir de um sistema também de sponsor states, né, países patrocinadores. E então esse sistema ele já estava lá, essa minha preocupação com a mineração de fundos marinhos. Isso tem sido um fenômeno muito devagar. Eles começaram essas minerações, mas o mais importante aqui também foi aquela opinião consultiva, o caso 17, salvo engano, do Ítulus, sobre a mineração dos fundos marinhos, né, pela Câmara dos Fundos Marinhos, onde ali o princípio da precaução, então, teve todo isso é bem conhecido também para quem está dentro do direito internacional, conhece isso. Então, o princípio da precaução teve todo um destaque, né? Assim como a devida diligência, assim como a responsabilidade dos sponsor states, um sistema de responsabilidades e por aí vai. O que eu comecei a me dar conta, e eu tenho uma postura, eu não sei, eu não gostaria de utilizar a palavra radical, mas o último artigo que eu publiquei sobre o assunto, de tanto ingressar nesse assunto, eu pensei, pensa comigo aqui e todas as pessoas que escutarem esse podcast, né? Se você não tem condições, você não tem ciência disponível para saber quais são os impactos de mineração em fundos marinhos, você não tem ciência. Por quê? Porque nunca ninguém fez. Porque isso foi declarado patrimônio comum da humanidade, quem fez de uma maneira muito escondida. É muito interessante, porque quem não faz parte do regime pode fazê-lo? É uma pergunta também interessante, né? Mas vamos dizer, os Estados Unidos nunca ousou dizer vou minerar unilateralmente, né? O que teria um impacto, né? Mas como nós não temos noção desses impactos ambientais, nós não temos ciência disponível sobre isso, então nós não poderíamos minerar os fundos marinhos, com base no princípio da precaução. Isso simplesmente não deveria ser minerado. Tá? Esse sistema que nós temos inicialmente pensou, não, vamos ter uma divisão dessa renda entre todos os estados, né? Na realidade não é assim que está acontecendo, nós sabemos disso. Eu acompanho aí semanalmente as notícias que vêm da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, eu sei que pode parecer um pouco radical ou até um pouco utópico, né? Porque a mineração é uma realidade. Mas como é que eu penso que isso possa ser construído? E foi nesse sentido que eu escrevi um artigo publicado no ano passado, foi publicado em inglês numa revista de Direito e Relações Internacionais do Brasil, e foi da Faculdade Damas do Nordeste Brasileiro, eu não me recordo agora de qual universidade em específico, mas nesse artigo, justamente eu desenvolvo uma ideia que o repertório de impactos ambientais a regiões de fundos marinhos, esses impactos eles vão depender muito da opinião iuris de cada estado costeiro a partir das experiências de mineração em suas plataformas continentais e ambientes costeiros. Ou seja, é isso que se pensa no Brasil, que é um caso aí que a Karina estuda muito isso, né? Ou seja, como é que o Brasil entende o princípio da precaução? Ou seja, uma construção multilateral do princípio da precaução, né? Gradual e multilateral do princípio da precaução. Como é que o Brasil entende isso? Quer saber um tema de pesquisa que eu tenho me interessado agora? É justamente nas políticas comparadas de proteção jurídico-ambiental relativas às atividades de mineração em plataforma continental. Por que isto? Por dois motivos. Porque se a gente fala hoje no Brasil em mineração em fundos marinhos, para a maioria da comunidade na universidade, se você não fala no IBDMAR e ainda dentro do IBDMAR com uma comunidade muito específica, isso fica muito abstrato, fica muito lá no Pacífico,
né, em regiões específicas, né, ou é nessas regiões que já foram indicadas pela própria autoridade dos fundos marinhos, mas que está andando bem devagar isso. Né? Então, eu entendo que isso, além de ser um tema muito abstrato, para a sociedade brasileira e para os nossos interesses de comunidades costeiras, mais uma vez aqui o índio enquanto metáfora, vale mais a pena você pensar assim, tá, mas me interessa o seguinte, o que o Brasil pensa do princípio da precaução? Até porque o próprio governo Bolsonaro era um governo que tem uma plataforma prevalente, e isso não desabona, né, prevalente de mineração. Né? Mineração em terras indígenas, de exploração de mineração. E eu me perguntava o quanto isso não vai ter um impacto na costa brasileira, considerada aí, é uma frase de efeito, mas a última fronteira da mineração. Né? A última fronteira da mineração é a costa brasileira, é a mineração marinha. Então eu entendo, nesse caso, eu poderia responder para ti que uma empresa, o caso que aconteceu, nós temos talvez somente um case conhecido, que foi esse case de uma empresa canadense chamada Nautilus, que foi interessante. Quando eu comecei a pesquisar, a discussão no Canadá era que essa empresa tinha falido. Alguns diziam que tinham falido, outros diziam que não tinham falido. Então, isso não estava resolvido, pelo menos até o final do ano passado, no Canadá. E essa empresa, Nautilus Minerals, ela estava desenvolvendo uma atividade de mineração sem o consentimento livre e prévio dos povos indígenas garantido pela Declaração das Nações Unidas para os Povos Indígenas. Aí entra uma outra interface muito interessante, e aqui eu estou tentando concluir de uma forma muito técnica, né? Mas como é que povos indígenas teriam direitos aqui? Eles têm direitos a partir da Convenção 69 da OIT, que tem aí, não tem nem 30 estados que aderiram a ela, e da Declaração das Nações Unidas para o Direito dos Povos Indígenas, que é uma declaração de 2007 e que é uma declaração. E, portanto, eu não considero soft law, mas esse talvez um tipo específico, declaração, com os efeitos próprios dela. Muito embora a gente pergunta assim, o Canadá tem um número substantivo de povos indígenas. O Canadá não é parte não apoiou a declaração inicialmente, mais tarde apoiou aí os países da Commonwealth, né? As ex-colônias, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá e Austrália, nenhum deles inicialmente deu o voto favorável, votou contra a declaração. Então a gente pensa assim, cara, se é só uma declaração, por que vocês estão votando contra? Aí depois, na votação na Assembleia Geral, naturalmente, onde são votadas as declarações, né? Aí com o tempo depois eles manifestaram adesão, um apoio, né? Mas o Canadá, por exemplo, não é um país parte da Convenção 69. E é interessante que às vezes a gente fala com o pessoal da universidade, o pessoal nunca ouviu falar da Convenção 69 da OIT, que é o único tratado que nós temos sobre o direito internacional dos povos indígenas. É multilateral, digo, né? Então, nesse caso, é muito interessante porque o que subsidia em termos de direitos dos povos indígenas para você, talvez, impedir uma mineração em fundos marinhos que tenha impacto para populações indígenas costeiras? É o fato de você exigir o consentimento prévio. Nós sabemos que no direito internacional dos povos indígenas e mesmo no direito nacional brasileiro, o consentimento prévio ele não impede o empreendimento, ele não tranca o empreendimento. Caso de inúmeros casos no Brasil e na Amazônia em particular, né? Você quer montar um linhão de transmissão de energia que passa numa comunidade indígena, né? Se você fez o consentimento prévio e os povos indígenas disseram somos contra, isso não impede o empreendimento, mas você tem que fazer a consulta prévia. Agora, se você não faz a consulta prévia no Brasil, pelo menos, aí sim o empreendimento não pode ir para frente porque você não fez a consulta prévia. Então, nas relações internacionais isso também acontece. O que acontece é que esses povos, eu estou tentando aqui achar nos meus alfarrábios, né? O nome desses povos foi um povo, se eu não me engano, na Papua Nova Guiné,
que invocaram justamente isso, que não tinha sido feito, exatamente, na Papua Nova Guiné, que não tinha sido feito um consentimento prévio, ou uma consulta prévia aos povos indígenas para a mineração naquela região costeira, que tinha impacto, obviamente, eles alegam impactos para os povos indígenas, né? Nós sabemos que os impactos de atividades de mineração, e eu acompanho bem aqui em Rio Grande, nós temos um caso muito controverso, que é um caso de dragagem do nosso canal de acesso ao nosso porto, né? Então existe uma controvérsia que envolve inclusive os cientistas da nossa universidade, que é se quando eles fazem, curiosamente, quando eles fazem a dragagem, a nossa água da praia aqui fica turva. E alguns cientistas dizem, não, mas não tem uma relação de causalidade, isso é uma infeliz coincidência. Mas acontece que quando eles fazem isso, eles removem a água, e nós sabemos que impacto ambiental não é somente assim, o impacto ambiental ele é muito complexo, né? Se você altera a turbidez da água, se você altera isso tem um impacto nas atividades turísticas, isso tem um impacto, obviamente terá um impacto na pesca, mas é interessante nós considerarmos aqui que os impactos ambientais de mineração, então, e em geral, tanto mais em fundos marinhos, né, que a mineração terrestre é completamente diferente da marinha. A marinha é um ecossistema completamente conectado, né? A água conecta, né? É bem diferente de você fazer uma mineração numa região de serra, né, que tem impactos ambientais, mas não é a mesma coisa. Então, a minha resposta aqui ela é plural, assim, em diversas direções, né, da minha preocupação com a mineração em fundos marinhos, a minha posição pessoal, que eu acho que, segundo a conformação do direito internacional, não haveria margem para minerarmos em fundos marinhos. Nós deveríamos abandonar esse projeto. Eu sei que parece assim, é muito utópico, eu tenho noção disso, né? Estou pensando sistemicamente, né? Mas, e dentro disso, então, o impacto a povos indígenas, ele vai passar por essas interfaces também da Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas, e também a Convenção 69 e a questão do consentimento, da consulta prévia, ela é fundamental nesse aspecto. Ótimo, tudo se interliga então, né? É muito interessante pensar nessa perspectiva que você trouxe sobre a exploração dos fundos marinhos à luz do princípio da precaução, porque muito do direito internacional é produzido após um grande evento, né? Como o Thiago Zanella fala. Aconteceu um grande acidente no mar, teve uma grande poluição por óleo, aí agora querem regrar isso. E na questão da exploração dos fundos marinhos, se a gente for pensar mesmo à luz desse princípio, a gente realmente não sabe, né? Então, a sua perspectiva é muito interessante. A gente não sabe o que pode acontecer e talvez um dia, se acontecer, talvez vão querer regrar de uma forma um pouco mais próxima dessa sua perspectiva, talvez impedindo ainda mais, com uma forma mais severa, essa exploração. Então, é muito interessante pensar sobre isso. Eu acho que no episódio de hoje nós vamos sair com mais perguntas do que respostas, né? Nós vamos refletir bastante sobre essas questões. Acho que tem muito a se pensar sobre a questão indígena relacionada ao direito do mar. Então, por fim, eu só queria saber, na sua opinião, qual é o grande desafio do direito do mar à luz desses direitos indígenas, desses direitos de pesca indígena? O que o direito do mar tem a ver com isso? O que nós podemos compreender dessa relação? E à luz, assim, realmente qual que é o desafio, já que eles não estão presentes aí nas grandes convenções, nas grandes discussões, mesmo assim são muito importantes, o que a gente deve fazer? Eu entendo que o grande desafio do direito do mar, ou dos direitos do mar, né, ou da governança do oceano e mares regionais, os grandes desafios que nós temos pela frente, eu poderia classificar até em duas áreas. Eu acho que já temos respostas aí acontecendo, né? As próprias negociações da biodiversidade nas áreas para além das jurisdições nacionais já é uma complementação de uma crítica feita a UNCLOS de uma excessiva liberdade
em alto mar, né? Que o alto mar ele acabou sendo uma região de liberdade de pesca, por exemplo. Tá? Então, assim, é uma das questões, inclusive, mais criticadas. Então, esses avanços que nós tivemos na perspectiva dos fundos marinhos, eles avançaram para os espaços das colunas d'água. Tá? Pensarmos, então, vamos proteger os fundos marinhos aqui, né? A famosa concepção de Arvid Pardo, e aqui sempre fica aqui é meu registro desse evento que nós estávamos juntos em Minas Gerais, onde eu fiz lá a preleção sobre o papel da Elizabeth Mann Borghese, né? A filha do Thomas Mann, né? Que ela foi uma parceira de uma importância incontornável na concepção que o Arvid Pardo leva em 1967 às Nações Unidas, né? enquanto diplomata ou representante de Malta. Então, essa concepção então de Elizabeth Mann Borghese e Arvid Pardo, que acabou tendo um efeito completamente inovador no princípio do patrimônio comum da humanidade, essa concepção ela está sendo expandida, é um desafio, a forma como essa concepção será expandida. Hoje é interessantíssimo, Lili, porque o que eu observo, eu assisti muitas das conferências, das negociações, justamente as 3 negociações da biodiversidade para além das jurisdições nacionais, né, nas áreas para além das jurisdições nacionais, e aquelas diversas manifestações, particularmente daquelas associações de povos indígenas do Pacífico, eu observo assim que talvez responda essa pergunta que tu fez de desafios, né? Um segundo desafio que ele tem essa mesma dimensão é que a expansão dos temas do entendimento do direito do mar, que é um tema dentro do direito, isso é até tabu para alguns, né? Alguns discutem no direito no quanto a jurisprudência, ou vamos dizer, melhor dizendo, as decisões jurisdicionais da Corte Internacional de Justiça podem ter uma interface com o Tribunal Internacional do Direito do Mar e vice-versa. Ou seja, é uma concepção que não, um sistema é um sistema, outro sistema é outro sistema, né? Alguns têm visões um pouco mais abertas relativamente a isso. Se a gente observar o papel que o Tribunal Internacional para o Direito do Mar, e aqui de novo, né, é uma acepção uma crítica muito pessoal, né? Os casos prevalentes que nós tivemos, por exemplo, de prompt release, né, deve ser dito, né? Não, só um pouquinho. Quantos casos nós temos de prompt release, que é simplesmente um Estado que apreende uma embarcação por motivos diversos, isso acaba no Tribunal do Mar, né? Nesse caso, nós vamos lançar aqui pelo IBDMAR um livro com toda a jurisprudência do tribunal. E eu analisei um caso que eu acho assim, ele foi um caso inexpressivo. Cherry River 2. Eu não me lembro agora o número do caso, porque escrevi esse artigo já faz alguns anos. E é interessante esse caso, porque ele é um caso paradigmático, é um caso que talvez antes que a corte tomasse medidas, o país que estava apreendendo aquela embarcação liberou a embarcação. Aí você pergunta, então, é isso que o Tribunal Internacional do Direito do Mar faz? Então existem algumas vozes hoje no mundo que pensam que essas instituições ligadas ao direito do mar clássico, stricto sensu, que marcou o início do nosso podcast de hoje, que esses novos temas como elevação do nível dos oceanos, que as questões ambientais elas possam ser também levadas para o ITLOS. Tá? É uma questão assim dentro do mundo jurídico, isso ainda é uma perspectiva, a gente entende, eu digo assim, eu entendo que o direito do mar ele pode expandir nesse sentido. Tá? Pode ser uma tendência? Sim, pode ser uma tendência. Outra é dos impactos ou as interfaces com o mundo do direito marítimo. Tá? O direito marítimo, por exemplo, ele já dialoga de uma forma muito mais, a Organização Marítima Internacional, para ser mais específico aqui, já dialoga muito mais com esses temas dos povos indígenas,
por causa dessas novas rotas que surgem, a nova rota da seda, que surge do degelo nas calotas polares, particularmente no Pacífico, no Ártico. Então essa nova rota da seda, ela tem impactos também nos povos indígenas. Tudo que nós podemos pensar, que é a água de lastro, a questão de derramamentos, ou seja, existe uma interface entre o direito marítimo e o direito do mar. Então eu entendo que os desafios do direito do mar, nós temos um desafio de expansão normativa, que eu acabei de falar, que está aí posto, esse é um desafio, e é um desafio de expansão, de escutar atores assimétricos. Então essa é uma das coisas que está embutida no meu discurso aqui. A gente vê que, ao contrário da UNCLOS, quem está falando nas negociações BBNJ já são atores assimétricos, que estão falando lá também. Nós temos uma série de observadores, inclusive membros do IBDMAR, que participaram como observadores das negociações. Então você vê uma participação muito maior da sociedade civil. Os próprios compromissos voluntários dos ODSs, particularmente do ODS 14, já demonstra isso, um crescimento da participação da sociedade civil organizada, que é uma expressão disso. Existe uma expansão, então, em termos normativos, que é essa que eu estou falando, e existe também uma expansão, o desafio da expansão jurisdicional, que seria uma atuação mais ampla do Tribunal Internacional para o Direito do Mar. Observando de perto, eu tenho observado, você lê a jurisprudência, do que eles têm atuado, né? Então, de dentro daquelas arcadas dos tribunais internacionais, particularmente aqui eu estou me referindo ao ITLUS, né? Eu espero ser bem entendido pelos meus ouvintes do podcast, já que é um podcast do IBDMAR, né? De dentro daquelas arcadas tradicionais, daquele mundo diplomático, aquele mundo de uma linguagem específica, de uma linguagem cheia de eufemismos, né? De uma linguagem de quem está dentro e de quem está fora, né? Naquela linguagem a gente pensa, eles pensam que aquela decisão, por exemplo, sobre uma decisão, uma opinião consultiva, aquilo tem um tremendo impacto, né? Eu acho que a opinião consultiva sobre os fundos marinhos e a responsabilidade dos sponsor states, eu acho que realmente aquela opinião consultiva teve um impacto muito sistêmico. Mas eu acho que o grande desafio seria o ITLUS ter uma capacidade de renovar, que passa pela presidência, passa pelos juízes, uma capacidade de abarcar mais e mais temas interconexos com o direito do mar. E isso não é fácil por causa dessas concepções de o tribunal pode aceitar, né? Pode aceitar, julgar ou apreciar determinado tema, se assim entender. Nós sabemos disto. O que aconteceu na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Os povos indígenas vão lá e dizem responsabilidade por aumento de emissões, né? E eles dizem, eu não tenho como criar esse nexo causal de responsabilidade, nós não temos como também, talvez, expandir a nossa jurisdição para esses campos interconexos do regime de mudanças climáticas, né? E que por exemplo, um exemplo aqui muito específico seria no quanto o regime de mudanças climáticas vai ser citado ou vai ser contemplado no ITLUS, ou se isso será possível. Isso eu considero, então, sintetizando meu raciocínio, um desafio para o direito do mar, nessa síntese que eu fiz, entre um desafio normativo e um desafio jurisdicional. Considero também o papel da autoridade dos fundos marinhos um papel jurisdicional em alguma medida, né? Eles têm uma determinada jurisdição, né? E lá os desafios são semelhantes também. E eu já mencionei aqui na sessão anterior o que eu considero que são os desafios da autoridade internacional para os fundos marinhos, né? Eu acho que ali os desafios são bem maiores, né? É o desafio de comportar os interesses econômicos com os interesses ecossistêmicos, vamos dizer assim. Muito interessante. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação no 7º episódio do Ao Mar,
Hoje nós falamos sobre a governança global dos oceanos, adentramos a questão do direito de pesca sustentável dos povos indígenas, que entremeou vários outros assuntos tocantes ao direito internacional e ao direito do mar. Foi uma conversa excelente. E também falamos sobre os impactos da poluição marinha causada pela mineração nos fundos marinhos oceânicos. Muito obrigada, Felipe Kern. Foi uma honra tê-lo conosco. Eu é que agradeço, Lili. Parabéns pelo podcast. Eu ouvi quase todos os episódios, eu entendo até que eu tenho ouvido todos, e é muito interessante que a gente consiga expandir mais, porque isso é uma forma de a gente fazer com que esse direito internacional do mar, ele possa chegar lá naquele celular do pescador, que ele entender, né? É um papel muito bonito que vocês estão fazendo aí. O André Toledo, eu sou um dos diretores do IBDMAR e nós estamos cientes do que está sendo feito e apoiamos, mas quem está levando realmente essa bandeira à frente és tu e o professor André Toledo. Então, parabéns a vocês, porque é uma forma de nós disseminarmos conhecimento, que é um conhecimento em larga medida mais compartilhado entre uma elite, né? Um grupo pequeno, né? Parabéns pelos esforços. Esse foi o 7º episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!